Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Em Goiás 20 graus, são 5 horas e 48 minutos da manhã de um dia que amanheceu com menos vento. Eu espero que seja menos quente. Mas vou falar uma coisa para vocês. Ontem nós falamos sobre a possibilidade cada vez mais real e concreta de guerra, né? E isso decorre, por mais que a China não queira, que os árabes não queiram, são dois povos comerciantes, né? Chineses e árabes são essencialmente comerciantes. O comerciante não gosta de guerra. São povos muito antigos, e sabem que a guerra é um mal. Os russos também já sofreram perdas terríveis com guerra, avassaladoras, então, né? Mas o Ocidente, por algum motivo, quer guerra, porque diz que eles vivem. Eles tiraram a vida de 100 milhões de nativos das Américas, 100 milhões de nativos da África, 100 milhões de nativos da China, 300 milhões de nativos da Índia. A guerra é do que eles vivem. Tirar a vida de pessoas para roubar as posses delas, para escravizá-los. Então, a guerra é o modus vivendi do Ocidente, desde sempre. Desde sempre. Mas não é do restante da humanidade, não é o nosso. Esse é o ponto. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui. Agora são 7h30. É porque hoje é sábado, é o dia de dar um tapa na casa, né? Deixar ela mais arrumadinha. Então eu levantei bem cedo, comprei pão e fui dar uma arrumada. Só agora que eu tô indo pra Dona Mãe. A casa tá mais ou menos arrumadinha. Enfim, voltando. Resumidamente, o que nós discutimos ontem foi que, desde a crise dos mísseis de Cuba, nós nunca estivemos tão perto de um conflito nuclear. E que, essencialmente, isso acontece porque o Ocidente, uma civilização que vive da guerra, como os romanos, como os gregos, não são, né? Uma civilização produtiva, uma civilização exploradora. O Ocidente sempre se valeu da superioridade tecnológica para impor a sua agenda de destruição, morte, roubo, genocídio, esse tipo de coisa. Esse é o leitmotiv do Ocidente, principalmente depois da Reforma Protestante, né? Surgimento dos evangélicos. Só que eles empolgaram tanto com o capitalismo financeiro e a ideia de ganhar sem produzir uma classe operária, sem gerar mais-valia direta, que eles descuidaram não só da produção, indústria principalmente, mas também agricultura, mineração e mesmo comércio, que ao financiarizar a economia e viver por lucro no curto prazo, eles perderam a supremacia tecnológica. Porque a tecnologia é um investimento de longo prazo. Antes da tecnologia tem que vir a ciência, são duas coisas diferentes. E antes da ciência tem que surgir a educação. Então eles desinvestiram fortemente a educação, tornaram a educação acessível para poucos e muito cara, para ganhar dinheiro com a educação.
Então, a quantidade de pessoas educadas, e eu falo educação no sentido amplo, não só curso superior, formação profissional, técnica mesmo, passou a ser cada vez mais difícil e cara, então cada vez menos acessível. E como não era o que dava dinheiro, as pessoas procuravam e procuram cada vez menos. O Brasil mesmo, eu tenho a minha filhotinha, ela faz engenharia mecânica, ou mecatrônica, eu sempre confundo. E numa federal aí, ela falou que teve 27 chamadas e não conseguiu preencher as vagas. 27 chamadas. Antigamente as pessoas se desesperavam imaginando que pudesse ter uma segunda chamada, uma terceira chamada era glória. Agora 27 chamadas e não consegue preencher as vagas numa universidade federal de renome. Porque a pessoa quer bet, quer tigrinho, quer fazer dancinha no TikTok, quer virar blogueirinha de maquiagem, quer virar coach. Você não quer fazer curso superior. Para quê? Numa sociedade que cultua a ignorância, você fica parecendo bobo, se preocupando com a educação, certo? Você fica parecendo bobo. Ninguém quer ser bobo. Todo mundo quer ser esperto. Então, para que faculdade? Ela é, como você diz, ela é tóxica. Ela é um ambiente tóxico. As pessoas não aguentam mais a realidade da vida. A internet, as redes sociais fragilizaram tanto as pessoas, criando a ilusão da aceitação virtual, que, a bem da verdade, as pessoas não suportam o mundo real, o tempo do mundo real, que é um tempo que para você ter qualquer gratificação você tem que se esforçar e por bastante tempo, né? Se você faz uma dancinha, conforme o que você mostra, você já consegue link imediatamente. É como crack. Como crack. Como essas drogas que... a sociedade moderna, ela explica-se por que o fentanil, né, que tem até uma deputada bolsonarista, né, Bia Kicis, que quer trazer a empresa do fentanil para o Brasil. Faz todo sentido, o capitalismo americano vive disso. E é a fentanilização da pobreza, certo? Você não aguenta a dor de uma existência cada vez mais miserável. E ao invés de destruir as causas dessa existência miserável, que são basicamente o capitalismo, você recorre a drogas e aí você ainda dá dinheiro para os produtores dessa existência miserável. Certo, essa é a verdade. Então, você quer fentanil, para aliviar a dor, para não sentir a dor. Você quer crack, para ter prazer imediato. As redes sociais, as plataformas digitais, são uma mistura de crack e fentanil. É a tentativa de prazer imediato com a tentativa de se aliviar a dor. Certo? É isso que é o mundo ocidental. Se você tenta fugir dele, você aí sim se aprisiona nele. Você aí é prisioneiro dele. Essa é a realidade do mundo hoje. Certo? A realidade do mundo hoje é essa. E, enfim, pessoas doentes, mentalmente doentes, pessoas exaustas, pessoas pessimistas, pessoas entorpecidas, elas não fazem revolução. E se você ainda cria distrações pseudas, identitarismo, por exemplo, aí sim, porque aí os que ainda conseguem lutar, chamando eles para a luta errada, né? É por isso que partidos de esquerda, não vamos citar o nome do PSOL, tem candidatos, não vou citar o nome da Petrone, que na campanha para a prefeitura por uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, trazem um ex-prefeito de Nova York, uma cidade dos Estados Unidos, para falar bem dela.
que a desgraça de Nova York sabe dos problemas do Rio de Janeiro? Tinha um pezinho de tomate tapera, consegui pegar 2 para levar semente, né? Então é assombrosamente disruptivo, certo, que o Ocidente criou para dominar a população mundial. E aí você tem, por exemplo, uma queda brutal das taxas de natalidade. As pessoas não fazem sexo, menos ainda com fins de reprodução, certo? Menos ainda com fins de reprodução. Elas não estão interessadas, porque é outra forma de prazer. E para que elas vão ser mães ou serão pais, que prazer isso dá? Isso dá trabalho. Ninguém quer, né? As pessoas, na verdade, abrem mão até do direito de sonhar, de buscar realizações. É isso, cara. É a sociedade ocidental, quando você vê aquelas pessoas deitadas na rua por causa de fentanil. O ano passado, mais de 100 mil pessoas perderam a vida só por overdose de opioides nos Estados Unidos. 100 mil pessoas. Mais do que o número de americanos que morreram em guerra naquele ano, muito mais. E mais até do que o número de pessoas que eles mataram em guerra. Então agora eles estão assassinando a própria população. Porque, e sem falar nos tiroteios, né? Estatisticamente, nos Estados Unidos hoje, tem mais de um por dia. Em algum lugar dos Estados Unidos, agora, nesse exato momento, alguém está tirando a vida de desconhecidos, fazendo esses ataques, fazendo essas coisas. E aí não é, você fala assim, a pessoa ela é doida, ela não sei o quê. Cara, o problema não é esse. O problema não é a pessoa, uma pessoa doida. Não, o problema é a sociedade que gera isso. É uma doença social, entenderam? É uma doença social. Eu tô passando cada vez, acho que essa é a minha última filmagem aqui, e não só porque eu tô indo embora. Isso aqui tá ficando perigoso, gente, vocês não fazem a ideia. Certo, tá ficando muito perigoso, tá? Enfim, não vou muito comentar sobre isso, mas, né, que eu resolvi fazer uma última filmagem desses trilhos e tal, desse caminho que eu fazia sempre, mas, né, Catalão faz parte do mundo. Então as coisas que atingem o mundo vão atingir essa cidade, estão atingindo já. Difícil, vocês devem ter reparado que eu praticamente não estou fazendo mais filmagem aqui. Essa realmente fazia meses já que não fazia. Essa é a última, porque, né, as condições são insalubres, está difícil e perigoso. O que a gente vai fazer, né? É isso que eu estou falando. Você não tem somente uma estupidificação imensa da vida política, uma redução da vida política ao espetáculo. A demonização da política, que foi um dos tentáculos mais imundos do lavajatismo, que acabou resultando no bolsonarismo. Não se engane, o bolsonarismo é filho do lavajatismo. Bolsonaro é filho das jornadas de junho de 2013. Bolsonaro é filho do movimento Passe Livre. Pessoal do PCO, do PSOL, né? PCB, essa suposta esquerda, eles gostam, para tudo, a culpa, esses dias mesmo eu estava vendo um artigo, a culpa de tudo que está acontecendo de ruim é do PT. Eles atacam o PT de todas as formas. E aí a esquerda vai mal nas eleições porque eles próprios falam mal da esquerda. Ou eles acham que trazer prefeito de Nova York e defender pautas da Universidade de Colômbia, pauta de burguesia, classe média que quer ser nova-iorquina, vai atrair as pessoas. Eles entregam
os malucos para os crentes e para os identitários. E a culpa não é deles não, a culpa é do PT. Que eles passaram a vida inteira batendo, ao invés de bater, por exemplo, na direita, né? Que é o que a esquerda deveria fazer. Você tem essa espetacularização, essa demonização da política. A política ou vira espetáculo ou é demonizada. E aí eles reclamam, eles fizeram parte disso. Eles receberam aquela graninha, aquela ONGzinha, né? Aquele espacinho na imprensa. E agora a culpa é de quem eles criticaram, de quem eles atacaram, de quem eles ajudaram a destruir. Tá difícil, gente. E olha que o Brasil sequer é o Ocidente, o Brasil emula, o Brasil faz cosplay. O Brasil faz cosplay. Nosso país nessa situação lamentável, lastimável, e que uma suposta esquerda se afasta cada vez mais da luta de classes para entrar nessas pautinhas pseudas. Não estou falando que a luta é injusta, que ela não é correta. O que eu estou falando é que a pauta é pseuda. Né? Você não resolve o problema dos gays fazendo marcha do orgulho LGBTQ. O problema é do capitalismo, o problema é estrutural. Essa que é a razão. Você tem que resolver o problema da classe trabalhadora, da exploração. A desigualdade de gênero, a desigualdade de orientação sexual, a desigualdade racial, são ferramentas do capitalismo. Não adianta criar espantalho, patriarcado, branquitude, deve ficar inventando palavra, cara, porra, né? Apropriação cultural, qual outra, gente? Lugar de fala, que é um conceito ridículo, imbecil, sabe? Você fica inventando essas porcarias, essas palhaçadas, que só afastam as pessoas umas das outras. Na verdade foi por isso que os bilionários sionistas da Universidade de Colômbia as criaram, né? Dividir, igual os romanos faziam, dividir para conquistar. E aí nós estamos nessa esparrela, cara. Essa é a nossa realidade. Agora, no exato momento. Perfeito? Olha a situação. Eu sou de Goiás, aí todo mundo pensa que Goiás é um estado muito quente. Mas não aqui no sul do estado. Ele é mais quente no norte, no Vale do Araguaia, no Vale do Tocantins, no Mato Grosso goiano, no Nordeste goiano. Não aqui não era, nem no sul, nem no sudoeste. Agora está se tornando 36, 38 graus. Nós estamos há quase 150 dias sem chover. 150 dias sem chover. Nunca, desde a história registrada, teve uma seca tão grande. E é o novo normal. Eu até expliquei. Bolsonarismo, né? Aquele fruto do lavajatismo, aquele filho das jornadas de junho, da despolitização e da demonização da política. Passar a boiada, né? E aí a Amazônia, ao invés de mandar os rios aéreos de chuva, está mandando rios de fumaça. A falta de chuva da Amazônia, porque a floresta está sendo derrubada para virar pasto e o agronegócio ganha dinheiro, está transformando porções do Nordeste em literalmente deserto. E está tornando a vida do Sudeste, do Centro-Oeste, um inferno na Terra. Parabéns, é o agro. É o agro. Certo que os militares colaboraram. Agora é fácil falar, não são todos os militares. Não estou dizendo que são todos, mas foram eles os corresponsáveis. Foram os evangélicos, não são todos. Eu não estou falando que são todos. Mas os militares, os evangélicos, a esquerda pseudo, os identitaristas, são parte do problema, são causadores do problema. Então filho feio não tem pai, né? Agora a culpa é do PT. Fala sério. Fala sério, gente. Que gente cínica, que gente desavergonhada, que gente asquerosa. Mas isso é todo o Ocidente. Nos Estados Unidos,
Eu acredito cada vez mais que o Trump ganha. Não pelas qualidades, ele não tem nenhuma. Mas porque do outro lado tá o pudim de pinga, que perdeu o voto dos árabes e dos muçulmanos americanos. Acredito que eles existem, não são poucos, que controlam o Estado-chave. E também perdeu o voto dos jovens, grande parte dos votos dos jovens. Os caras não vai sair de casa para votar no inimigo do povo palestino, que fica passando pano pro sionista, certo? As últimas eleições que eles ganharam, no bico de pulga, inclusive tendo menos votos no popular, no voto popular, foi porque os jovens saíram de casa para votar. Que os imigrantes saíram de casa para votar. Não vão sair dessa vez. Não pela Kamala Harris. Não pelos democratas. Que são mais do mesmo. É aquilo que a gente sempre falou. Aquilo que os chineses dizem, né? Eles não vão escolher entre duas taças de veneno. E a opção que os americanos têm é essa. 2 taças de veneno. Né? E essas são as opções. Isso não é uma opção. Fato é que por conta da enorme dívida, eu não falo da dívida pública, eu falo da déficit fiscal, da dívida das empresas, da dívida da família, das famílias, das dívidas pessoais, da dívida estudantil, da dívida do cartão de crédito, da dívida imobiliária, que é imensa. Criaram o setor imobiliário, que ele não existia, não é? Você não vai achar imobiliária na antiga Roma, não. Você não vai achar imobiliária no mundo antes da Segunda Guerra Mundial. Não existia, certo? Criaram o setor imobiliário para continuar roubando a população mais que os bancos. E aí agora, não é que as pessoas não têm dinheiro para comprar casa própria. As pessoas não têm dinheiro para aluguel. Então você fica com essas palhaçadas de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o Carvalho. As pessoas são deprimidas porque não tem emprego, porque não ganham o suficiente, porque não tem acesso à saúde, porque é tudo muito caro e muito difícil. Aí vem com essas palhaçadas, Setembro Amarelo, essa burrice, essa estupidez, para dar a impressão de que nós podemos fazer alguma coisa, podemos sim derrubar o capitalismo. Vocês acham, gente, de verdade, vocês acham que existe psicólogo na China, fora para atender os ocidentaizinhos? Vocês acham que existe psicólogo na Rússia? Vocês acham que existe psicólogo no mundo muçulmano? Vocês acham que existe psicólogo na Ásia Central? Vá sim, não tem. Psicólogo existe para tratar uma doença inventada e criada pelo Ocidente. O Ocidente que é uma civilização doente. Então, a pessoa está doente. A cura não é para a pessoa. A cura é para a sociedade. A cura para a sociedade é acabar com o capitalismo. É a luta de classes. Então, o Ocidente é uma civilização doente. Profundamente doente. Esse é o fato. Eles são doentes. Estão adoecendo o mundo. Agora, o interessante é que isso está custando a derrota deles. Porque pessoas doentes, seja por diabetes, por comer comida superprocessada, procura foto de 1900 e acha o gordo. Procura a foto de 2024 e acha os magros. Certo? Você tem essa cultura do músculo, que é basicamente uma questão de gênero, né? Mais que isso, de gênero, de classe. Quem tem tempo e dinheiro para fazer academia destoa do restante da população que não tem. É tudo questão de mostrar que classe você pertence. E aí essas pessoas doentes pela doença mental, doentes pela diabetes, doentes pela asma, porque a asma é basicamente genética, eu tenho, é genético. Meu pai tem, meu irmão tem, minha sobrinha tem, é genético. Só que o que desencadeia não é genético. O que desencadeia é ambiental. Certo? Então você tem pessoas doentes por asma, por diabetes, por hipertensão, problemas causados pelo ambiente,
pela alimentação, pelo capitalismo. Pessoas covardes, pessoas que só querem saber de prazer, hedonistas de quinta categoria. Essas pessoas vão lutar, gente. Essas pessoas vão vestir a camisa da OTAN e enfrentar os patriotas russos, enfrentar os chineses, enfrentar os árabes. Você acha que esses imbecis, esses carinhas que acham que é tudo tóxico, você acha que eles vão enfrentar os houthis? Você acha que eles são capazes de enfrentar homem? Por favor, por favor. Então a ironia é que o Ocidente está sendo envenenado pelo veneno que ele criou e que ele espalhou pelo mundo. O Ocidente está morrendo adoecido pela doença que ele criou. O Ocidente, em resumo, está colhendo o que plantou. Os ventos dessa tempestade que se anunciam foram semeados nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. E agora chegou a hora da colheita. O plantio é opcional, a colheita não, e a colheita está chegando. Inclusive tem um ótimo dia.